Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Motivo de alegria, dar continuidade a essa jornada do relógio de oração hoje. Chegamos a Atos capítulo 11. Aqui continua o desafio da igreja de avançar para com o propósito de Deus. Jesus já tinha dito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas os irmãos, eles tinham algumas dificuldades, barreiras étnicas, barreiras religiosas e culturais, faziam com que não houvesse essa obediência ao ide de Jesus. Mas Jesus, ele é Senhor, irmãos. Jesus, ele é o autor da salvação, ele é o dono da vida, ele é o dono dos homens. E diz aqui, e ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com eles? Veja como essa barreira de separação ainda era um impedimento para que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Amém? Essa barreira de separação ou essa especulação de exclusividade de Deus sempre foi algo na história da humanidade. Então é importante nós entendermos que o evangelho é para todos, amém? Agora, todos serão salvos? Não, porque para ser salvo se faz necessário crer, amém? Em Jesus Cristo. E a partir da crença em Jesus Cristo, fazer Ele Senhor e Salvador da sua vida. E é interessante que eles vão começar aqui a fazer um interrogatório. E Pedro, muito bem prevenido, havia levado com ele 6 irmãos judeus, para serem testemunhas dos fatos daquela viagem, para serem testemunhas de tudo que iria acontecer naquele lugar. E é interessante, Pedro vai falar um pouco a respeito da sua experiência, da visão celestial, Deus dizendo, levanta Pedro, mata e come, aquelas coisas comuns e imundas. E quando a visão acabou, ele diz, os homens que vieram da parte de Cornélio chegaram e o Espírito Santo começou a instruir ele, né? E diz assim, versículo 12, disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Nada duvidando. Tem coisas que o Espírito Santo vai falar com a gente e nós precisamos ter fé. Amém? Nós não podemos duvidar da direção de Deus. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus tem falado conosco. Claro, temos que consultar pessoas experientes, temos que ver o aval das Escrituras, temos que ter a paz interior. Mas, irmãos, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos sair fora da caixa. E é isso que Pedro, sem saber, fez, mas fez de forma consciente. Levou consigo 6 irmãos. E ele diz assim, olha, e também estes 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daquele varão. E o varão, que era Cornélio, contou como foi. E Pedro diz assim no versículo 15, e quando comecei a falar, o Espírito caiu sobre eles, como também sobre nós nos princípios. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Então, Pedro vai dizer aqui, olha, se Deus lhe deu o dom como a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? É interessante, a gente vê muito essa questão do perseguidor, essa questão da resistência, quando a gente fala de Saulo, que se transformou em Paulo no capítulo 9. Mas nós vemos aqui Pedro, nós vemos aqui os judeus, nós vemos aqui todas as pessoas. Sempre vai haver algo que Deus está nos mostrando, mas que é uma tendência nossa, resistirmos para não irmos adiante com aquilo que Deus tem falado conosco. Então Pedro diz assim, olha, quem era eu? Quem sou eu, irmãos? Quem é você para resistirmos a Deus? Se Deus está nos guiando, se Deus está nos conduzindo, o mais sensato, o mais certo é obedecermos. Amém? E diz que ouvindo estas coisas, eles apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Amém? Precisamos entender que essa palavra que nós anunciamos, o Cristo Jesus que nós anunciamos, ele promove um arrependimento. E esse arrependimento não é para se criar uma nova religião, mas esse arrependimento é para a vida eterna, para a vida com Deus,
que começa a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa nova vida, esse novo estilo de vida, essa nova criação e as realidades da nova criação precisam ser bem evidentes na nossa vida. Amém? No versículo 19 diz: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Cilícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus, senão somente aos judeus. Vejam aqui, outra resistência que as Escrituras revelam. Essa barreira de separação. Eles iam, mas não anunciavam aos gentios. Eles só anunciavam a palavra aos judeus, né? Mas aqueles que creram, dentre eles, havia alguns varões gregos. E esses varões gregos, eles foram para as cidades de Chipre, de Cirene e Antioquia, e eles também falaram ao grego, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Diz o versículo 21 que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E é interessante, quando Barnabé faz essa viagem de Jerusalém para Antioquia, uma viagem de aproximadamente 430, 425 quilômetros de distância, amém? Quando ele chega em Antioquia, ele tem a sensibilidade de ver a graça de Deus. Você consegue enxergar a graça de Deus? O que é a graça de Deus, irmãos? A graça de Deus é a manifestação do favor de Deus. Amém? A graça de Deus é a manifestação da bênção de Deus. E nós precisamos ter olhos para ver, em meio às lutas da nossa vida, em meio às dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes, às aflições do mundo, nós precisamos ter olhos para enxergar a graça de Deus. Diz aqui, quando Barnabé chegou lá, ele chegou até Antioquia, viu a graça do Senhor, amém? E ele foi designado a ir até Tasso, uma cidade de aproximadamente 200 e poucos quilômetros de distância de Antioquia, e buscar a Saulo. Vocês lembram de Barnabé? Aquele filho da consolação, aquele levita, um homem que dava sempre oportunidades a outros homens. Diz assim: e partiu Barnabé de Tasso a buscar a Saulo, e achando, conduziu até Antioquia, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. É interessante, antes a gente vê os judeus indo às sinagogas, anunciando a Cristo, falando a respeito do Evangelho, mas quando se trata dos gentios, Lucas vai narrar aqui que eles vão se reunir naquela igreja. Lembre-se que nós estamos falando de um tempo onde eles se reuniam nas casas, onde eles se reuniam nos lugares abertos, onde eles se reuniam nas sinagogas e no templo. Mas agora não. Agora que o Evangelho chega aos gentios, eles vão se reunir naquela igreja. Poderia ser uma casa, poderia ser um lugar de reunião, amém? Não era igreja como nós conhecemos hoje nos templos, porque a igreja somos nós. A igreja sou eu e você. A igreja só está reunida quando nós estamos no prédio. Se o prédio está vazio, se o prédio está sozinho, a igreja não está reunida. Mas é interessante que diz aqui algo muito interessante. Diz assim: então Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Aqueles que eram semelhantes a Cristo. E é isso que é um cristão. Alguém que é parecido com Cristo. Você tem as características de Cristo? Você procura expressar na sua vida prática a vida, os ensinos de Cristo? É muito importante nós atentarmos para isso. Eles não se autodenominaram cristãos, mas eles foram chamados de cristãos. O Cristo tem uma característica. Ele é cheio de misericórdia, ele é compassivo, amém? Ele é alguém que foi enviado e foi ungido para proclamar as boas notícias, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para libertar os algemados, para tirar aqueles que estavam debaixo do império das trevas e conduzir eles para debaixo do governo de Deus, debaixo da luz de Deus. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Amém? Versículo 27 diz que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e levantando-se um dele por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César.
Então os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então, um profeta que vai ser proeminente no livro de Atos, chamado Ágabo, traz uma mensagem e ao ouvir aquelas mensagens, os discípulos não ficam simplesmente parados ou simplesmente oram. Não, eles decidem intervir e enviam através de Paulo e Barnabé, ou de Barnabé e Saulo, ofertas para que os irmãos da Judéia sejam alcançados e ajudados naquele período específico da fome. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com mais esse vídeo do nosso relógio de oração. Estamos começando a semana, segunda-feira, né? Que Deus possa te abençoar. Lembre-se, é importante nós fluirmos com o Espírito de Deus e sermos alcançados por essa graça que tem batido à nossa porta. Que Deus te abençoe e até amanhã. Um bom dia.